Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí ao Guilherme, ao Petros e à Bárbara pelo convite para falar hoje aqui. Vou tentar passar rapidamente aqui um pouquinho da nefrologia intervencionista com foco nos residentes. Então, confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade de montar isso aqui, porque as residências são muito diferentes, né? E agradeço, inclusive, ao Guilherme por ter aberto aí o convite aos outros residentes, né? Para a gente aproveitar a oportunidade de difundir mais aí a nefrologia intervencionista. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque as residências são diferentes, né? Em alguns lugares o R3 já passa na diálise, em outros lugares só o R4. Então eu tentei pegar aqui um pouquinho do que eu gostaria que tivessem me ensinado quando eu era R3 e algumas coisas mais avançadas aí da nefrologia intervencionista para ver se desperta o interesse do pessoal. Então, primeira pergunta, né? O que é nefrologia intervencionista? Às vezes quem entrou na residência agora não faz ideia. Então, vou passar um pouquinho da história aqui, né? A diálise, como nós conhecemos hoje, a diálise crônica, né? Aí, ela foi possível por conta dos acessos arteriovenosos, né? Então, em 1960, esse nefrologista aqui, o Scribner, ele criou esse shunt arteriovenoso, né? Deixa eu ver se eu consigo usar o pointer aqui. Que é um conduto que ia da artéria radial até a veia cefálica, aqui, com tubos de Dacron, não, de Teflon, desculpe, e eram conectados à máquina de diálise nessa extremidade e permitiu que a diálise, né, como a gente conhece hoje, acontecesse. Né? Antes disso, eram cânulas de vidro e os pacientes iam perdendo as artérias, né? Os acessos eram arteriais, então eram poucas sessões que o paciente conseguia fazer. Esses outros nefrologistas aqui, o... Tá difícil meu mouse aqui. Então, esse aqui, na nossa esquerda, é o Apel, que é o cirurgião vascular que fez a primeira anastomose radiocefálica, e o conceito aqui foi de Brescia e Simino, né, que são nefrologistas também. Em 68, foi feita na Alemanha a primeira fístula radiocefálica látero-terminal, né, que é como a gente conhece ela hoje. E em 65 foi inventado o catéter de Tenkhoff. Então veja que as coisas lá da década de 60, né, e várias com participação dos nefrologistas, né, continuam funcionando praticamente da mesma maneira hoje. Né? Então veja que os nefrologistas estiveram envolvidos nisso, né? E a nefrologia intervencionista, ela começou nos Estados Unidos ali na década de 80 e 90. Quem é considerado o precursor é esse médico aqui, o Better. Ele começou a estudar as fístulas junto com o departamento de radiologia. Ele fazia as angiografias, entrava com alguns catéteres, media as pressões. Ele cuidava de pacientes hemodiálise e aquelas fístulas ou, né, não davam adequacidade ideal na diálise, sangramento, enfim, não conseguiam ser puncionado. E ele começou esses estudos aí do ponto de vista da nefrologia, foram publicados no começo da década de 90, e ele é considerado um dos precursores da nefrologia intervencionista. Então, tem alguns marcos aqui nos Estados Unidos, no encontro anual aqui da Associação Renal dos Estados Unidos, foi feito aqui em 96 um workshop de nefrologia intervencionista com esses três médicos, que são, né, eles foram autodidatas nessa época, né? Foram os precursores da nefrologia intervencionista. Final dos anos 90, na Louisiana, teve o primeiro treinamento formal em nefrologia intervencionista. E no final de 98, no final da década de 90, aqui também, em 98, que houve um pré-congresso, no Congresso Americano de Nefrologia, um pré-congresso voltado para a nefrologia intervencionista, e esse foi o embrião de, em 2000, ser criada a ASDIN, que é a Sociedade Americana de Nefrologia Intervencionista. Então, para quem não conhece, sugiro que entre no site deles, tem bastante conteúdo. E qual é a importância dessa sociedade? Eles dão certificados de proficiência nos diferentes procedimentos. Então, eles certificam que o nefrologista é apto a fazer os procedimentos e renovam esses certificados, tudo baseado em competência, né, em número de procedimentos e descrição desses procedimentos. Isso é uma coisa que nós não temos no Brasil, mas só para vocês terem ideia, né, nos Estados Unidos, aqui, ó, certificados para acesso vascular de hemodiálise, que é a realização de implantes de catéteres tunelizados, angioplastia de fístula.
eles têm 332 nefrologistas. Então, né, aqui no Brasil, eu acho que a gente conta nos dedos de uma mão, por exemplo, quem faz procedimentos endovasculares. E tudo isso, né, veio da necessidade dos pacientes terem os acessos mantidos, né, e, e evoluiu, né, com novas tecnologias nas quais os nefrologistas também são envolvidos. Eu não sei se vocês já viram esses dois dispositivos que eu vou mostrar, mas hoje existem dois dispositivos que já são liberados para que a gente crie uma fístula por via endovascular. Então, esse aqui é o elipsis, eu vou mostrar um vídeo rápido aqui para vocês. Então, parece uma agulha de biópsia, né? Ela é introduzida na fossa cubital aqui, atravessa uma veia perfurante do cotovelo, transfixa ela, entra na artéria radial proximal, é passado o introdutor vascular, depois entra o elipsis, que é o catéter propriamente dito, ele vai juntar, né? Esse aqui é como se fosse um anzol, ele junta os dois vasos, e ele tem um gerador que vai fazer a fusão desses dois vasos e cria uma fístula por via endovascular. Então, não é uma fístula aberta, né? É, e tem bons resultados clínicos. Esse é outro dispositivo, que é um catéter na artéria ulnar, um catéter na veia ulnar, e lá, bem distal, ele junta as duas e faz uma fístula por via endovascular. Só para vocês verem outras novidades, né, o que está em voga aí do ponto de vista da nefrologia intervencionista. Esse estudo saiu no New England em 2020, se não me engano, com o uso de balões farmacológicos. Um dos grandes problemas das fístulas, vocês vão ver, são as estenoses do componente venoso mesmo. E depois que a gente faz uma dilatação, a chance de recidiva é muito alta, 50% em 6 meses, mais ou menos. De 6 meses a um ano. E esses balões cobertos com droga, né, paclitaxel, nesse caso aqui, eles tendem a diminuir a recidiva, né? Então, veja aqui que o tempo livre, a taxa de pacientes livres de reintervenção em 6 meses foi muito maior no grupo do balão farmacológico. Então, ele impregna o vaso com uma droga antiproliferativa. Esse aqui é um outro dispositivo, né? Uma prótese de punção rápida, ou seja, geralmente a gente coloca as próteses nos pacientes para fazer o acesso arteriovenoso, demora aí 15 dias, 20 dias para ser funcionado. Hoje já existem próteses que podem ser funcionadas em 24 a 48 horas. Então, isso é interessante porque, né? Tem um estudo em inglês que pegou os pacientes que chegavam no pronto-socorro crônicos, né? Com urgência dialítica, e ao invés de colocar catéter, colocava essa prótese, ou colocava um catéter, fazia uma diálise e já colocava essa prótese. Em 6 meses, e outro grupo, né, obviamente, seguiu o fluxo normal, colocava um catéter tunerizado. Em 6 meses, o grupo que usou essa prótese praticamente não tinha usado catéter, enquanto o outro grupo ainda estava lidando com infecção de fístula, falência de maturação. Então, são ferramentas que eu acho que como nefrologistas, principalmente quem trabalhar com diálise crônica, deve conhecer, né? Até para trocar informação e discutir casos com cirurgiões que vão atender os nossos pacientes. Esse aqui é o último dispositivo que eu vou mostrar aqui. É o Hero, alguns de vocês devem conhecer. É um dispositivo híbrido de catéter com um acesso arteriovenoso. Então, tem essa parte aqui que é como se fosse um catéter, né? Ele serve para pacientes que têm falência de acesso vascular. Então, aqui vocês veem que tem uma estenose, oclusão da veia braquicefálica direita, cava superior. Então, geralmente o cirurgião vascular aqui estabelece o fluxo aqui, né? Recanaliza essa veia cava, passa esse dispositivo que é o outflow, né? Que é o componente venoso, e depois faz uma anastomose aqui de uma prótese convencional lá na artéria, e o paciente, mesmo com falência de acesso, consegue um acesso arteriovenoso e fica independente de catéter. Então, a gente tem que se manter, né, atualizado nesse tipo de dispositivo, de novidade, para até conseguir trazer isso para os nossos pacientes, né? Eu sei que no SUS é difícil, mas isso aqui faz parte da nefrologia intervencionista. Então, eu trabalho na Fundação ProRenal, a gente tem um centro cirúrgico ambulatorial. Então, lá os vasculares fazem as fístulas, mas todo o restante dos procedimentos aqui é feito por nefrologista. Tá? O implante do catéter peritoneal, as angiografias, angioplastias de fístula, os vasculares fazem, a gente faz também. O Doppler das fístulas pré-operatório, pós-operatório, e de vigilância e diagnóstico de disfunção sou eu que faço. E os implantes dos catéteres esterilizados. Então, tudo isso aqui é
área, né, de atuação da nefrologia intervencionista. Isso aqui era a nossa sala, eu nem estava, né, nem na residência aqui, em 2004, né, era feito os procedimentos nessa salinha, conforme as coisas foram crescendo, foi passando para esse centro cirúrgico ambulatorial, né, muito mais adequado. E hoje nós temos, né, são mais já são 4 leitos de 4 quartos, né, para os pacientes fazerem o pós-operatório, e uma sala cirúrgica com arco em C. Nós temos equipamento de ultrassonografia, que é indispensável, acho que é uma das coisas que mais faz diferença para o nefrologista geral, do ponto de vista de acesso vascular, é o treinamento em ultrassonografia. E o outro é o arco em C, né? Eu sei que isso aqui é um pouquinho mais distante da realidade da maioria das pessoas, mas para fazer esses procedimentos mais avançados, que eu vou mostrar mais para o final da aula, não adianta, a gente tem que ter acesso a equipamento. Então, esse aqui é o nosso centro cirúrgico, vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui ficam os nossos materiais da parte endovascular, tem uma maca aqui que a gente usa como um pós-anestésico. Uma das salas aqui, que é a principal, tem um arco em C. Veja que é uma sala pequena, não é muito grande. Um arco em C, aqui a tela do arco em C, um foco cirúrgico, uma câmera para a gente passar os procedimentos para os alunos e um equipamento de ultrassonografia. Basicamente, com isso aqui que a gente faz tudo que eu vou mostrar para vocês. E a outra sala é a sala que é utilizada para as fístulas, então não tem todo esse material. Em 2014, nós recebemos esse médico aqui, que é o Donald Schoen, lá de Phoenix, e ele já estava aposentado, se não me engano, na época, mas veio nos treinar em procedimento endovascular. Ele fez 27 angioplastias conosco, depois nós seguimos fazendo. Então, desde 2016 aqui, 2014 nós fomos treinados, 2016 começou as angioplastias, que é o laranjinha aqui, e vocês veem que o número de procedimentos só vai crescendo, né? Então, a gente chega todo ano aí perto de 1.000 procedimentos no ano, obviamente que a maioria é relacionada ao acesso vascular de hemodiálise. É claro, né, a nefrologia intervencionista não é só passar os catéteres, né, tem muita coisa para ser estudada e aprendida, então desde o exame físico das fístulas, ultrassom, depois o Doppler já é uma coisa um pouquinho mais avançada, os procedimentos guiados, e por último aqui a parte de endovascular, que acho que é aí a cereja do bolo, né, da intervenção. Então tem bastante coisa para ser estudada, né, não é só aprender a funcionar uma veia e passar um catéter. Então tudo isso aqui são procedimentos que fazem parte da nefrologia intervencionista. Eu vou focar mais aqui na parte de acesso vascular para hemodiálise, que é o que eu mais faço. Mas se vocês tiverem dúvidas depois de outros procedimentos que eu possa tirar, eu fico contente em responder. Eu vou começar com um casinho aqui. Esse aqui é mais para o pessoal que está entrando agora na residência. Então, vamos pegar um paciente masculino, já está em hemodiálise 8 meses, hipertenso, 57 anos. Ele já teve histórico de múltiplos catéteres em sítios superiores, foi internado por infecção de catéter tunelizado, que estava na veia jugular interna direita e foi retirado. Ele está agora com catéter de curta permanência infemoral e tem um plano de alta agora para hemodiálise ambulatorial. E o preceptor pede para vocês para passar um catéter em sítio superior, e quando vocês conversam com os colegas, já tem história de tentativa sem sucesso na veia jugular interna direita, e teve um outro colega que tentou passar um catéter à esquerda e esse guia não progrediu. Isso aqui não parece nada, mas é um problema grave, né? Porque como é que ele vai passar um catéter de longa permanência na femoral direto desse paciente? Vai passar uma subclave, que nós sabemos que tem uma morbidade muito mais alta, do ponto de vista de acesso vascular e estenose central. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, a pedra no sapato, para quem passa catéter, em geral, são as estenoses centrais, tá? Quando a trombose é da veia, aqui ou a gente não vê uma das jugulares, é só o sítio de entrada do catéter que está comprometido. O que pega a gente quando as estenoses são aqui nas braquiocefálicas ou na veia cava superior, tá? Eu vou tentar ensinar algumas coisas para vocês. É claro que vocês vão conseguir, talvez, fazer de primeira, mas irem se informando, treinando e conseguir avaliar melhor os pacientes. Então, nesses casos, quais são as minhas dicas? Dominem o uso da ultrassonografia. Até, estava falando hoje com o Matheus é um ex-residente nosso que agora é fellow ali da intervenção, e ele estava
comentando da diferença, né, de realmente fazer uma avaliação detalhada, fazer a punção guiada, contra só achar o vaso ali no ultrassom, tirar aquele ultrassom e ir lá e tentar pegar a veia cegas. Então, vocês têm que dominar o uso da ultrassonografia, tem que entender o que vocês estão enxergando, tem que saber os ajustes do aparelho, fazer uma avaliação mais detalhada dos vasos e, né, eu botei um asterisco aqui, mas idealmente dominar o Doppler. Vocês vão ver como isso pode economizar tempo e sofrimento dos pacientes. A avaliação detalhada é o seguinte, né? Isso vocês já sabem da compressibilidade, né? Se a veia jugular está compressível, ela não está trombosada. A fasicidade respiratória, para quem não sabe fazer o Doppler, vocês podem ver de duas maneiras. Quando você pode pedir para o paciente tossir. Se aquela veia dilatar, é porque provavelmente não tem nenhuma estenose importante do ponto que você está olhando até o átrio direito. E quando ele inspira fundo, essa veia tem que colabar. Isso é sinal que as pressões intratorácicas estão se transmitindo para aquele ponto da veia. Avalie se tem trombose, mesmo que parietal, né? A veia jugular a gente tem que avaliar até lá embaixo, né? Chegou aqui na clavícula, inclina o transdutor para olhar dentro do tórax. Sinais de circulação colateral, né? Se o paciente tiver essa história de dificuldade de implante de catéter e sinais de circulação colateral no exame físico, pensem duas vezes na hora de escolher o lado. E aqui eu botei em maiúsculos até porque a punção do catéter central tem que ser guiada, tá? Vocês têm que acompanhar a agulha até ela entrar dentro da veia. Então, não é olhar, tirar o transdutor e ficar lá chuveirando, né, o pescoço do paciente. Então tem que, idealmente, né, a minha opinião é que a gente tem que ver a agulha entrar na veia para ter a segurança, né, e realmente fazer a punção guiada. Para quem está entrando agora aí na residência, o CADOC foi atualizado em 2019, a parte de acessos vasculares, e é um documento assim muito bem escrito, eles revisaram todas as evidências até 2016, então ele é assim, extenso, mas ele é uma leitura muito informativa, tem só os guidelines para quem quer só ver se o que está fazendo está de acordo com as diretrizes, então está gratuito na internet, esse aqui não é um artigo fechado, então sugiro que vão atrás. E nesse caso, nosso paciente, o que eles sugerem? Os pacientes que vão usar catéter, né, de maneira prolongada, que provavelmente é o caso desse paciente, jugular interna, se não for possível, a jugular externa. E, em geral, a gente prefere o lado direito, porque tem menos curvas, né, e menos pontos de contato com as veias, e, na teoria, faria menos estenose central. Não tem a jugular externa, eles passam para femoral, mas isso aqui é questionável, né? O femoral tem um estudo que diz que não infecta mais do que os outros sítios, mas é um estudo que a média de permanência dos catéteres foi pequena, mas a gente segue essa ordem em geral mesmo, jugular interno, jugular externo e femoral. E a dica que eu quero dar hoje aqui é da jugular externa. Quando a gente faz os treinamentos, eu vejo que é uma veia que o pessoal não usa, eles passam da jugular interna direita para a jugular interna esquerda. Então, esse é um caso, desconsiderem esse catéter aqui que está dentro, tá? Vamos considerar que só tem essa trombose da jugular interna direita. Então, quando a gente vai descendo a imagem, ó, agora vai começar a descer, nós vemos a jugular externa direita aqui, ó. Deixa eu tentar parar esse vídeo aqui, na jugular externa. Então, a jugular interna trombosada, a jugular externa direita está aqui, tá? Essa aqui é a jugular anterior, ela provavelmente está dilatada porque está servindo como circulação colateral, mas vejo, né, essa punção aqui vai direto lá para a veia braquicefálica direita, então ela é praticamente, né, um trajeto reto ali para a cava superior e átrio direito. Então, essa veia aqui dá mais 2 vasos no pescoço antes da gente passar para femorais e subclaves. Então, aqui é um outro casinho, né, trombose da jugular interna, e aqui uma visualização na longitudinal da jugular externa. Então, a gente pode fazer essa punção com a veia na longitudinal e a agulha em plano, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, em geral, a jugular externa desce aqui bem visível, aqui tem uma válvulazinha, ela vai furar o platisma mais ou menos por aqui e vai descer nesse sentido. A jugular interna deve estar passando aqui. Então, se a gente faz essa punção com o transdutor nesse sentido aqui, né, vocês conseguem pegar a veia e descer um catéter, né? Nem sempre com tranquilidade, mas dá.
Então, aqui, né, aquela visualização da longitudinal, vejam aqui a punção, isso que eu digo para vocês, tem que ver a agulha entrar na veia. Isso aqui é a punção guiada. A agulha está lá dentro da veia, ninguém tem dúvida. E daí eu passei o guia, não pode ter resistência, o guia vai descer, vejam que está até lá, aqui já deve ser subclávio, talvez braquicefálico, então eu consigo ver o guia descendo até a circulação central. Punção guiada tem dois jeitos de nós fazermos. Então, o mais convencional é o pessoal fazer a punção com a veia na transversal, aquela bolinha na tela do ultrassom, e a agulha, né, assim com o ultrassom. A agulha também fora de plano. Então, vejam que a agulha está fora do plano do transdutor e a veia na transversal da imagem. Parece uma bolinha lá. O que acontece? Quando nós estamos com a imagem da agulha fora de plano, eu posso colocar essa agulha até o final, ela inteira, e a única coisa que vai aparecer na tela é aquele plano, né? Aquele pontinho. Então, eu posso transfixar posterior o vaso, pegar a carótida do pulmão e vai aparecer só aquele ponto na tela. Então, o jeito certo de fazer essa punção com a veia na transversal e a agulha fora de plano é: entrou a ponta da agulha na imagem, desce o transdutor um pouquinho. Entrou a ponta da agulha na imagem, agora já atingi a veia, desce o transdutor um pouquinho. Então, o certo é a gente acompanhar a ponta da agulha para evitar fazer essa lesão aqui posterior e transfixar a veia. Tá? Então, o certo aí, quando estamos na transversal e a agulha fora de plano, é acompanhar. O outro jeito de fazer a punção é com a veia na longitudinal, né, no maior eixo dela aqui, e a agulha em plano. E isso é muito bom, porque eu vou enxergar todo o trajeto da agulha. Essa é aquela punção que eu mostrei para vocês da jugular externa. Então, isso aqui me dá muita segurança, né? Eu estou vendo onde está a ponta da agulha, eu não vou transfixar a parede posterior da veia. Aí vocês vão me falar, pô, mas a jugular eu não consigo, né? Porque o transdutor vai ficar aqui em cima, vai ficar muito alta a punção, se for para passar um catéter tunelizado, não vai ficar bom. Realmente não vai, mas o que eu gosto muito de fazer, a punção que eu mais faço, é uma punção com a veia na transversal, então a veia fica redondinha lá na tela, ou uma elipse, e a agulha em plano. Então, com o transdutor aqui na jugular, né, desce até lá embaixo, vira um pouquinho o transdutor, e entra pela lateral do transdutor com agulha em plano. Então, a veia vai estar na transversal ou em oblíqua, né? E a agulha vai estar na longitudinal. Então, vocês vão ver a agulha inteira. Eu gosto, eu não tenho vídeo dessa punção aqui, mas é uma punção, é a que eu mais faço da jugular. Deixa eu ver se alguém mandou uma coisa. Legal. Tá. Então, aqui é um vídeo da punção da jugular, depois da punção da jugular externa. Outra dica é confirmem que o guia está dentro da veia através do ultrassom. Tá? A progressão do guia tem que ser sem resistência. E assim como fica a punção. Ó, vejam que ela fica meio estranha, vem de trás para frente aqui, posterior para anterior, às vezes até dependendo do biotipo do paciente. Mas vejam que o catéter desce pela jugular externa aqui e cai lá na braquicefálica direita e aponta lá no átrio direito. Então, esse aqui é um catéter tunelizado, tá? Por isso que ele está comprido assim. Então, ótimo, já conseguimos passar o catéter desse paciente e vejam, né, que ele ia ficar ou o catéter na femoral ou na subclávia. A esquerda já não tinha conseguido passar, e a gente vai ver isso agora, e nós conseguimos passar um catéter alto à direita. Então, isso aqui já é um benefício para o paciente. Esse aqui é lá do Kadok também, isso aqui é só para citar que o que o Kadok sugere hoje não é para todo mundo aquela abordagem do fístula first, e nem é só aquela história de fístula distal não dominante, fístula distal dominante, proximal e depois prótese. Ele sugere uma abordagem mais personalizada, individualizada. Tá? Então, esse aqui é um fluxograma mais para decidir se vai fazer fístula ou não. O paciente tem estenose central? Ainda não sabemos, né? Vou mostrar um Doppler dele para vocês. Daria para fazer uma fístula? Aqui o mapeamento ajuda muito. Tá? Então, vamos considerar que sim, o paciente jovem provavelmente vai ficar em hemodiálise, né? Não é um paciente paliativo, tem perspectiva de viver mais de um ano em hemodiálise. Então, a gente vai considerar fazer uma fístula para ele, porque a fístula tende a durar mais que as próteses e precisar de menos intervenções. Agora eu vou falar um pouquinho do Doppler do pré-operatório. Tá? Na avaliação da circulação central,
vamos, né, vocês já conseguiram passar o catéter, escolheram a direita, a jugular externa estava aberta, mas o que eu sugiro para vocês é que, principalmente se quando tiverem treinamento em Doppler, que façam avaliação dos dois lados, tá? Então vejam que nesse caso aqui, à direita, eu tenho, aqui é o Doppler da veia, tá? Aqui é a veia axilar. Eu tenho uma fasicidade respiratória, a velocidade do retorno aumenta e quando ele expira, ela cai. E eu tenho pulsatilidade cardíaca também. Então, as pressões intratorácicas estão se transmitindo até esse ponto da veia. Ao passo que do lado esquerdo, vejam que essa curva aqui está reta, né? Eu não tenho pulsatilidade cardíaca e não tenho fasicidade respiratória, não tenho isso aqui. Então, isso aqui é sinal de estenose central. Então, em algum ponto, daqui, de onde eu estou com a minha amostra até o átrio direito, deve ter alguma estenose. Isso aqui bate com a história, né? Quando eu estava contando a história para vocês do paciente, teve um colega que não conseguiu progredir o guia do lado esquerdo, tá? Que deveria ser esquerdo. Tá? Então, esse paciente provavelmente tem uma estenose central à esquerda, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma injeção através de contraste, uma angiografia através de uma fístula. Vejam que esse paciente aqui, na subclávia, já não passa nada. Né? Isso aqui está tudo subindo por colaterais para a região cervical e tórax. Então, o guia não vai passar aqui de jeito nenhum. Aqui é outra estenose, né, central à esquerda também, então vejam que aqui tem até a foto do culpado, né, essas estenoses centrais, a maioria é causada pelo uso de catéteres, tá? Então aqui, nesse caso, a gente entrou pela fístula com guia hidrofílico, que é um guia especial, não é aquele guia igual do catéter, conseguiu recanalizar aqui e o paciente conseguiu usar a fístula e estava com o braço bem inchado. Então, no exame físico que a gente vê, se o paciente não tem fístula, são esses vasos colaterais, né, que é a mesma coisa que dá para enxergar no ultrassom. Então, nesse caso aqui, ó, vejam que já teve catéter à esquerda, tem circulação colateral. Se vocês fizerem o Doppler aqui e não tiver fasicidade, pulsatilidade cardíaca à esquerda, e a direita estiver normal, tentem passar a direita, porque a esquerda não vai passar. Tá? A chance de não passar é maior. E quando o paciente tem fístula, o exame físico fica bem mais fácil, né? O retorno venoso aumenta muito, é o edema, né, do braço desse paciente, até da face aqui, e aqui é depois da intervenção, melhora bastante. Então, no pré-operatório, o mapeamento ajuda, primeiro, a evitar esses casos aqui, né, de fazer fístula onde já tem estenose central, e segundo, o fluxo em geral é muito lento, né? A gente manda para o pessoal, o nefrologista manda para o vascular pede um Doppler, volta para o vascular e depois eles pedem horário no centro cirúrgico e fazem a fístula. Se nós mandarmos o paciente mapeado já para o vascular, a gente pula alguns passos, né? E evita esse vai e volta do paciente ou já indica intervenção. Então, o treinamento no ultrassom reduz muito essas esperas. Né? Então, esse aqui é um mapeamento bem básico, né? Além da perviedade do ponto onde a gente quer fazer a anastomose, né, geralmente radiocefálica ou braquicefálica, até o átrio direito, eu tenho que ter diâmetros mínimos da artéria e da veia. Então, em geral, né, via de regra, 0,25 para a veia e no mínimo 0,20 para a artéria, tá? Tem pacientes que não tem, né? Nesse caso aqui, um paciente que não tem como fazer, vai provavelmente colocar uma prótese, né? Não tem nenhum diâmetro legal aqui. Então, no caso do nosso paciente lá, nós sabemos já, pelo Doppler, que provavelmente tem uma estenose aqui da braquiocefálica esquerda, apesar de à esquerda os diâmetros serem maiores, vejam que os diâmetros venosos são maiores, eu vou indicar uma fístula direita, uma braquiocefálica, porque aqui na via cefálica do punho é pequena, né? Esse paciente está com catéter, já teve complicação, então mesmo que tivesse uma veia cefálica do punho boa, a chance de falência de maturação das fístulas distais é maior. E o que eu quero para esse paciente é tirar logo esse catéter. Então, vocês veem como isso já quebra aquela regra antiga de sempre fazer fístula distal primeiro. Então, mesmo que tivesse bons diâmetros aqui, seria interessante considerar fazer uma fístula mais proximal para tirar logo o catéter do paciente. E eu sei que a direita aqui, né, tem os sinais de perviedade central, pulsatilidade cardíaca e fasicidade respiratória, então vocês já conseguiriam tirar esse paciente do hospital, né, se possível faz a fístula no internamento, se não,
já com tudo marcado e sabendo onde tem que fazer. Tá? Essa avaliação central é muito útil, inclusive, para passar catéter, né? Se vocês fizerem ela sempre antes, vocês vão evitar aquela punção que pega a veia e o guia não desce, fica lá meia hora, 40 minutos tentando e o paciente sofrendo. Então, ajuda muito, economiza bastante. A não progressão do guia, que é uma das coisas que frustra a gente quando a gente faz catéter às cegas, né? Geralmente é estenose, mas tem outras causas. Pode ser que a agulha esteja pegando bem na parede da veia, né? A gente funcionou e ficou aqui, aí o guia não progride. Às vezes, em algum ponto, aquela veia tem uma válvulazinha, né, mais apertada ali, a veia já é pequena, que não deixa aquele guia mais grosseiro, que é um guia em J, passar. O ultrassom ajuda, às vezes, nessa manobra. Mas, em geral, quando não progride, tem alguma coisa mais central. Então, vejam aqui esse primeiro vídeo aqui, ó, é uma angiografia que a gente fez dessa semana. Acho que até o Matheus que estava junto. O guia não progrediu aqui. Vejam que o paciente estava com catéter à esquerda e tem uma falinha de enchimento pequena aqui, ó. Pode ser que tenha um trombinho parietal aqui, ou não estava começando a fazer uma estenose e o guia não progrediu aqui nessa porção. Então, foi feita uma angiografia, depois a gente usou um guia hidrofílico, esse catéter desceu, a gente conseguiu passar. Esse catéter à esquerda é outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, pelo seguinte, ele está com a ponta completamente fora do lugar. Então, mesmo que esse catéter esteja funcionando, a minha sugestão é que sempre se troque, porque a ponta do catéter, se for um catéter de curta permanência, tem que ficar na cava superior, junção cava atrial, e se for um catéter de longa, tem que ficar lá no meio do átrio direito. Esse catéter aqui, a minha opinião, né, não tem nada de literatura, mas essa ponta encostada na parede da cava, da braquiocefálica, com o fluxo da diálise, puxando 300, 350 ml por minuto e devolvendo ali, vai fazer estenose. Isso aqui não deve ficar, tá? Então, minha sugestão é que quando pegarem um catéter que está assim, troquem por um mais longo. Aqui, né, uma falinha de enchimento já, ou uma trombose parietal, que é o começo de uma estenose que não permitiu que a gente progredisse. Então, tem outras causas mais raras, né? Essa aqui é uma paciente que tinha duplicação aqui da braquicefálica direita, né, congênito, isso aqui, uma malformação, então o guia não passava, né, ela foi dada, como falei, esse de acesso, a gente entrou pela jugular, injetou contraste, identificou a alteração, e com guia hidrofílico a gente conseguiu passar um catéter aqui, tá, apesar dela ter essa alteração. Esse é um outro caso aqui esse aqui já é uma oclusão central, né? Uma oclusão da cava superior, e essa veia que vocês estão vendo grande aqui é a veia ásicos. Então, veja que depois que a gente funcionou, o guia desceu lá para a veia ásicos. Então, às vezes é um catéter que você passa né, ele vai tranquilo e você deixa o catéter, acaba ficando aqui na veia ásicos, mas esse paciente tem uma oclusão da veia cava superior. Esse aqui é um outro caso curioso, só para vocês verem as causas de não progressão dos guias, né, quando vocês tentam passar os catéteres. Então, vejam que o guia parou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Ó, o guia parou aqui, né, na punção da jugular externa direita, se não me engano. E ela tinha um pouquinho de fazicidade, era um exame que deixava na dúvida, no Doppler, a gente preferiu fazer a angiografia. Então, vejam que aqui, ó. Deixa eu pegar melhor aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma veia colateral, tá? Então, ela desce pela jugular, vem por essa colateral grande, cai lá do outro lado, aqui talvez seja até a braquicefálica esquerda, e daí vem para cá. Então, a direita, a gente nunca vai conseguir passar um catéter aqui. Tá? Então, esses casos mais complexos precisam de recursos mais avançados. Aqui outro caso também de estenose da braquicefálica direita, cava superior. Tá? E dá para tratar, né? Acho que na maioria do serviço é o vascular que faz, mas principalmente se o paciente tem fístula assintomático, melhora bastante. Outra oclusão, né, da braquicefálica direita, causada por catéter. Essa é a minha primeira parte, é a parte mais para quem está começando aí, da parte para dar algumas sugestões das punções guiadas e desses casos mais complicados de catéter. Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Passo para a próxima parte. Alguém tem alguma dúvida?
não se acanhem. Beleza, então vamos passando. Acho que não vai dar para falar tudo que eu queria, mas vamos lá. Então agora eu vou falar, isso aqui é para quem já está no estágio da hemodiálise, lá lidando com pacientes crônicos. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de fístula, porque acho que como nefrologistas, principalmente na residência, eu lembro que ninguém me ensinou a examinar a fístula. Eu aprendi depois, e o ultrassom me ajudou muito, porque você vê a lesão, né, faz o exame físico, e o exame físico, isso é estudado, já acerta praticamente 90% dos diagnósticos. Então, se vocês souberem examinar uma fístula, vocês vão saber, na grande maioria das vezes, o que está acontecendo com aquela fístula, se tem disfunção, sangramento, enfim, vocês vão entender a causa, tá? Isso aqui é bem básico, né? Mas as fístulas, eu vejo que às vezes vem até de colegas nefrologistas, os pacientes encaminhados com o nome das fístulas errado, né? Então, geralmente, né, quando está no punho, aqui na face medial, lateral, desculpe, é uma radiocefálica. Quando está aqui na prega cubital, aquela incisão pequena, ou é uma braquiocefálica, ou uma braquioperfurante. Braquioperfurante são aquelas que drenam para cefálica e, pela anatomia aqui, elas acabam drenando para cefálica e para basílica também. Acho que todo mundo já viu fístulas. Aqueles pacientes que têm uma incisão pequena aqui na prega e uma pequena na axila, geralmente são enxertos arteriovenosos. Eu vejo confusão no exame físico, né, de transposições de veia basílica e de enxerto. E geralmente as transposições são uma ou duas incisões maiores aqui, né? É uma cirurgia, uma fístula nativa. Então vou mostrar para vocês, eles têm que fazer uma incisão grande para transpor. Então, o exame físico é essencial. Vou falar rapidamente do exame físico, né? O exame físico vai falar umas 2 horas seguidas, mas eu vou falar basicamente para vocês entenderem como que é uma fístula normal, um pouquinho da fisiologia e depois tentarem aplicar isso. Então, as artérias nossas, elas só têm pulso, né? Elas não têm frêmito. Depois que a gente transforma elas em fístula, a veia em fístula, tem aquele frêmito, né? E entender o porquê do frêmito e o que que ele é ali na fisiologia ajuda a entender o exame físico. Então, o nosso sistema arterial periférico aqui, ele está num regime de alta pressão, né? As artérias, as pequenas artérias aqui da periferia, em geral, elas estão constritas, né? Então, é um regime de alta pressão e um fluxo laminar organizado, aquele fluxo arterial. Quando nós construímos uma fístula, nós pegamos uma artéria de médio calibre, que é a radial ou a braquial em geral, e fazemos um shunt, né, um curto-circuito direto lá, né, então que seria veia cefálica do punho, antebraço, braço, veia axilar, subclávia, cava superior e o átrio direito. Então é um curto-circuito mesmo, né? Então nós tiramos esse componente aqui de alta pressão, de alta resistência, desculpe, alta resistência, que eu queria dizer, da jogada. Então o que que acontece? Esse fluxo que era laminar organizado, ele passa a ser um fluxo que está indo para deixou de ir para uma zona de alta resistência, está indo para o átrio direito, tem uma resistência baixa, uma pressão baixa. Então é igual quando os carros saem da marginal para entrar na rodovia, né? Tá aquele fluxo lento de carros, quando eles atingem a rodovia, que é uma zona de menor pressão, né? A velocidade aumenta e o fluxo fica mais desorganizado. Então é isso que acontece na fístula. Então, o frêmito é a manifestação tátil desse fluxo, desculpe, de alta velocidade e mais turbilhonado. Então, na anastomose, sempre vai ter um frêmito mais agudo, tá? Mais presente. Então, por isso que ele está em amarelinho aqui. Conforme a gente vai palpando a fístula, o frêmito tem que estar presente, mas ele vai ficando menos menos presente, vai ficando menos intenso, tá? E a fístula tem que ter um pulso, né? Não pode ser um pulso não compressível, tem que ser um pulso facilmente compressível. E conforme, né, a veia vai ficando profunda, obviamente, a gente vai conseguindo palpar menos esse frêmito no braço aqui, por exemplo. Então, bastante frêmito na anastomose, vai ficando menos presente, e o pulso tem que estar presente, mas não pode estar tenso.
Então, resumindo, né, nós transformamos um sistema de alta resistência em baixa resistência. Isso causa aumento da velocidade e turbilhonamento do fluxo, por isso que nós temos esse frêmito. Então, o frêmito da fístula tem que ser contínuo na sístole e na diástole, o pulso tem que ser relativamente compressível, e outro teste bem fácil e útil é levantar o membro do paciente, né? Quando a gente levanta o membro do paciente, a fístula tem que diminuir a sua pressão praticamente por baixo. Então, vocês têm que saber como é que é a fístula normal para conseguir identificar as que têm estenoses, né? Então, agora aqui nós colocamos uma estenose no meio do conduto dessa fístula. Então, vamos tentar entender, né, o que vai mudar. Estão vendo que aqui, depois da estenose, a velocidade do fluxo aumenta bastante, né? Igual quando a gente aperta a boca da mangueira, assim, para espirrar água mais longe. Então, esses não são os nomes corretos desses vetores, mas é só para vocês entenderem mais facilmente. A gente tem um vetor aqui que é transversal no vaso, que eu chamo de tensão, não é esse o nome correto, mas só para vocês entenderem melhor. E o vetor da velocidade aqui, que é a velocidade do sangue dentro do vaso. Então, né, pela lei da preservação da massa e energia aqui, se eu diminuo o diâmetro do vaso, um desses vetores vai acabar diminuindo e o outro tem que aumentar. É por isso que o sangue aumenta a velocidade aqui na área pós-estenótica. Então, no pré-estenose, né, eu tenho vetor aqui transversal maior e velocidade mais baixa, e no pós-estenose, como eu diminuo muito o vetor transversal, o vetor da velocidade longitudinal tem que aumentar bastante. Parece meio óbvio, né? Porque tudo que está entrando aqui pela direita da tela de vocês tem que passar, né, por esse pedacinho estreito aqui, então tem que passar mais rápido. Então, no ultrassom, mesmo que vocês não saibam fazer o Doppler, boa parte das estenoses é bem visível. Então, veja, isso aqui é uma insonação na transversal de uma veia cefálica, né? E dá para ver bem fácil aqui, né, a diminuição do calibre, né, da veia. Então, isso aqui é óbvio que é uma estenose, e essas estenoses são causadas por hiperplasia da íntima. Estão vendo aqui como a parede da veia que está doente está bem hiperplasiada, e aqui ela é praticamente invisível, aqui bem fininha, tem um pouquinho de hiperplasia, mas não chega nem perto disso aqui. Então, uma redução maior do que 2 vezes do calibre da veia, né, é uma estenose significativa. E aqui na longitudinal, né, dá para ver bem direitinho que reduziu, né, o calibre o lumen do vaso. Então, no Doppler, basicamente aqui a velocidade, né, de pico, aqui estão vendo a velocidade de pico na área pré-estenótica, tá? 121, e quando eu coloco a minha amostra dentro da estenose, eu vejo que ela vai para mais de 300. Então, quando eu tenho um aumento de mais de 2 vezes dessa velocidade, ou um índice sistólico maior do que 2, é diagnóstico de estenose significativa desse vaso. Então, no exame físico, como é que isso se traduz? Essa mesma velocidade que vocês viram que aumentou aqui, do pré, aqui, né, o pico, para o pós, ela vai se traduzir no exame físico como essa área que tinha um frêmito pode até ser presente, como aumentou muito a velocidade na passagem do sangue pela estenose, esse frêmito vai estar mais agudo. É difícil descrever essa sensação, mas você tem que palpar a fístula com a pontinha do dedo, né? Não adianta palpar assim, porque essas alterações elas duram poucos centímetros. Então você palpa a fístula com a ponta do dedo. A hora que chegou na área da estenose, em cima da estenose ou logo pós-estenose, o frêmito vai estar mais agudo, mais presente. E conforme essa estenose vai progredindo, o frêmito pode deixar de ser presente e a fístula ficar só pulsátil. Tenho certeza que quem já passou pela diálise crônica aí já viu fístulas com só pulso e sem frêmito, tá? Isso é estenose, tá? Mais para cima, não deve ter fístula só com pulso. Outra dica é o seguinte, né? Toda pressão que passa pela anastomose aqui, que é uma pressão arterial, vai se transmitir e tem que chegar lá até o átrio direito. Se eu coloco uma estenose no meio do caminho aqui, essa área aqui vai ficar sob maior pressão, certo? Porque toda a pressão da artéria está se transmitindo para essa parte da fístula, e essa área aqui vai ficar sob menor pressão. Então, veja que aqui
a fístula é mais pulsátil e aqui é menos pulsátil. Então, entre a anastomose e a estenose, uma área de alta pressão, pulso forte, conforme a estenose vai diminuindo, eu vou ficando com mais pulso e menos frêmito. Então, normal é o frêmito cisto-diastólico, conforme a estenose progride, fica um frêmito só sistólico, e quando ela é mais crítica, mais apertadinha, aqui fica só pulso, né? Pulso, e aqui volta a ter o frêmito, tá? E essa área aqui, em geral, o pulso mais fraco, o frêmito pode estar presente, e o pulo do gato é essa área aqui com o frêmito mais agudo. Tá? Então, se vocês procurarem isso aqui, vocês vão entender e achar onde estão os problemas dessas fístulas. Agora eu vou passar aqui os tipos de fístula e as estenoses mais comuns para a gente aplicar um pouquinho. Então, a fístula radiocefálica, né, em geral, boa parte dos pacientes é a mais desejada, o acesso mais distal, né, acaba ficando com fluxo mais baixo, causa menos roubo. E eu botei aqui uma cirurgia de fístula que o meu amigo aqui, o André, fez, alguns anos filmou para mim, só para vocês verem, né, como é uma coisa bem delicada, não é o tamanho das estruturas, né? Em geral, para fazer as fístulas radiocefálicas, eles usam lupa, né? É uma anastomose término da veia lateral com a artéria. Então, é bastante delicado, tá? É uma cirurgia, assim, que não pode ser subestimada. Ela é uma das cirurgias mais simples, acredito eu, da cirurgia vascular, mas a fístula tem que funcionar, né? Então, tem que ser feita com capricho. E o problema mais comum dessas fístulas radiocefálicas são as estenoses justanastomóticas. Tá? Então, aqui está a anastomose. Só um pouquinho que eu me bati com o meu pointer. Aqui está a anastomose da artéria radial com a veia cefálica. E aqui tem uma estenose justanastomótica. Tá? Essa é a causa mais comum de falência de maturação dessas fístulas radiocefálicas. Falência de maturação, por definição, é aquela fístula que foi construída e não conseguiu ser utilizada adequadamente para diálise nos primeiros 3 meses. E tem séries com fístulas radiocefálicas que tem até 50% a 60% de falência de maturação. A média, em geral, das fístulas de falência de maturação é de 25%. Então, em geral, o tratamento é angioplastia, né? As radiocefálicas pode ser feito reanastomose, mas a angioplastia resolve boa parte dos casos. Então, vejam que aquela primeira angiografia para essa já melhorou e a gente consegue levar 90% dessas fístulas radiocefálicas para maturação, dessas fístulas em geral, né, para maturação. Então, a fístula radiocefálica é cirurgicamente simples, baixa taxa de complicações, o roubo fistular é mais raro, né? A estenose de arco cefálico, que é até 40% nas braquiocefálicas aqui, é bem mais baixo, mas elas têm uma falência de maturação mais alta. Então, são fístulas que dão menos certo de começo, mas se a gente consegue levá-las para maturação, elas beneficiam o paciente, porque acabam durando e tem menos chance de complicações. Então, a segunda fístula, né, a mais proximal, então, radiocefálica e estenose justanastomótica, mais comum. As braquiocefálicas, em geral, as estenoses são de conduto, tá? Então, vejam que a anastomose é feita aqui na prega cubital, aqui uma angiografia mostrando o meio do braço, e aqui tem uma estenose, ó. Vejam que tem até uma colateral aqui. Então, no exame físico, em geral, aqui vai ter um pulso mais forte, pode ser que tenha sangramento prolongado depois da retirada das agulhas, porque é uma zona de alta pressão, e aqui em cima, no retorno, acaba sendo uma fístula mais difícil de funcionar, que acaba infiltrando, porque é uma zona de mais baixa pressão, porque essa estenose não está permitindo que a pressão e o fluxo cheguem adequadamente ali para cima. Aqui é o arco cefálico, esse é o arco cefálico duplicado, mas aqui é uma zona que tem muita estenose nesse tipo de fístula, circulação central bem normal. Então, aqui só para vocês verem uma angioplastia, né? A gente passa um guia hidrofílico, que é um guia bem fininho, né? Não é igual aquele que vocês passam os catéteres, é feito para isso. Aí a gente progride um balão, tá aqui o balão de angioplastia.
Essas duas marquinhas mostram a extensão do balão. Aí a gente insufla o balão. Aqui eu peguei um balão pequeno, mas olha, ele faz uma cinturinha e depois vai abrir. Tá? Sinal que eu acertei onde estava a lesão. E aqui é o pós-operatório, né, imediato, aqui com uma melhora da lesão, mas vejam que é parcial, né, mas vejam que a colateral sumiu. E a gente nota a melhora no exame físico na hora. Então, aquelas fístulas que sangravam, estavam bem tensas, quando a gente termina a angioplastia, em geral, já estão bem mais molinhas. Então, as fístulas, essa é uma braquiocefálica ainda, né? Todo mundo, eu tenho certeza que já viu uma fístula dessa aqui. Em geral, elas fazem estenose ou de conduto, mas uma área que dá muita estenose é aqui o arco cefálico. Vejam que dá para ver, né? Em geral, os aneurismas crescem até a estenose, tá? Então, esse tipo de lesão aqui bem feia, né? Vejam que até o resultado radiográfico não ficou legal. São lesões que recidivam muito e tem indicação de stent para melhorar a patência dessas lesões. Esse tipo de fístula que cresce bastante, assim, braquiocefálica, todo mundo deve ter. Minha sugestão para aprender o exame físico é que peguem um desses pacientes, examinem. Aqui vai ter bastante pulso. Vocês vão levantar o braço do paciente, ela não vai colabar, porque tem uma estenose aqui em cima. Então, entre a estenose e a anastomose, a pressão fica bem alta. E venham aqui e coloquem a mão bem abaixo da clavícula, bem onde é o arco cefálico. Aqui vai ter um frêmito presente que não tem, ou está reduzido, na área entre a anastomose e a estenose. Tá? Então, esses são pacientes que ensinam bastante para a gente. Boa parte das estenoses é resistente, né? Vejam que o balanço é até marcado. E é uma área também que é propensa à ruptura durante os procedimentos, tá? O arco cefálico. Essa é outra, né? Vejam como ela cresceu bastante. Isso aqui a gente desligou, porque o paciente, coitado, né? Estava com queixas do ponto de vista social e estético, né? Então, palpem essas fístulas, pulso bem forte. Essas são fístulas que sangram muito depois da diálise, que os pacientes vão amarrados para casa com esparadrapo. E geralmente tem um frêmito mais presente aqui. Então, elas têm, as braquicefálicas têm menos, né, têm mais sucesso primário, menos falência inicialmente, mas acabam tendo assim uma taxa um pouquinho maior de complicação, inclusive roubo, em relação às radiocefálicas. As transposições de veia basílica são essas incisões. Essa aqui, inclusive, é um nefrologista que faz, o Flávio. Então, incisão grande, né? Eles mobilizam toda a veia basílica, depois anastomosam lá na artéria braquial. E esse tipo de, depois eles têm que superficializar ela, transpor ela, né, para a gente poder funcionar. E em geral essas fístulas onde dá problema é aqui no swing point. Então são fístulas que acabam evoluindo com sangramento prolongado, pressão venosa aumentada. O exame físico é bem parecido com a da braquiocefálica lá. E é esse último ponto aqui, onde a veia fica no seu leito original, ela pode ser rodada, pode ser dobrada, pode gerar estenose aqui, tá? Então, em geral, a gente enxerga aqui em cima, ó, e olha como a estenose é feia, né? Não precisa nem fazer o Doppler para dar o diagnóstico aqui. E também, né, na angiografia bem feia, né, bem apertada, a gente fez a dilatação, lesão resistente, não abriu. E o resultado radiológico aqui a gente teria que... Vocês estão me escutando ainda que acabou a bateria do meu fone aqui? Se não estiverem escutando, me mandem no chat. Aqui tá escutando tudo. Legal. Aqui também provavelmente um stent, né, usar um balão maior, mas esse paciente aqui, por exemplo, nunca tinha sangramento, né? A gente fez a dilatação, ele deixou de ter sangramento, recidivou depois de 6 meses, fez mais uma dilatação, ficou bem, sem sangramento, diálise boa, e depois transplantou. Então, às vezes, quando sintomas assim que a gente consegue aliviar, dá para fazer essas angioplastias repetidas, apesar do ideal, né, ser sempre tentar aumentar o tempo de patência primária. Aqui outra lesão, né, feia também, ó, aqui à direita, né, então também com resultado radiológico ruim. Em compensação, né, as fístulas de transposição de basílica, quando elas são feitas, o sucesso primário é bem alto, apesar da cirurgia ser maior, mais mórbida, né, mas são fístulas que duram bastante também, então elas são preferíveis em relação às próteses. Tá? Esse artigo aqui, depois se quiserem eu posso até passar, foi de onde eu tirei o artigo
do Jornal de Nefrologia, mas é interessante vocês estudarem os diferentes tipos de fístulas, porque elas têm diferentes problemas, e às vezes na residência a gente não para pensar nisso, não aprende, né? Então, é interessante saber os diferentes tipos de fístula, óbvio, né? E que elas têm diferentes complicações. E o enxerto arteriovenoso, as próteses, né? São acessos aí protéticos, né? Que podem ser colocados ou no antebraço, em alça, para economizar território vascular superior, ou no braço, né? Braquiaxilar, que são as mais comuns aqui, pelo menos que eu vejo aqui em Curitiba. O problema das próteses elas têm uma taxa de maturação muito alta, então 95% das próteses que são feitas funcionam de primeira, mas a taxa de estenose da anastomose venosa, essa aqui da axila, é muito alta. Tá? Então, em geral, em 6 meses, vai ter uma anastomose venosa com estenose, que vai precisar de angioplastia, e aqui tem uma indicação de stent revestido, tá? Melhora a patência. Então, isso aqui foi uma coisa que eu até sofri na minha residência. Os cirurgiões conseguiram começar a colocar as próteses, daí a gente, nossa, agora vai, né? Porque todos aqueles pacientes estavam com catéter, não tinham veia, colocaram prótese. Mas, infelizmente, na época a gente não tinha acesso à angioplastia. Todas aquelas próteses, todas não, né? Modo de falar. Boa parte daquelas próteses que eles colocaram, como nós não tínhamos acesso à angioplastia, trombosaram e nós não tínhamos o que fazer depois de alguns meses. Então, isso é só para passar a mensagem de que as próteses são acessos que trombosam mais e precisam de mais intervenções para manter a patência. E está lá no CADOC também, se a gente tem algum indicador clínico de disfunção, KTV baixo, queda do KTV, sangramento prolongado, alteração do exame físico, dificuldade de punção, pressão venosa progressivamente aumentada, mais uma redução aqui de 50%, né, seja na angiografia ou no Doppler, a gente tem indicação de fazer angioplastia dessa lesão. Então, eu noto isso no serviço que não tem acesso à parte endovascular, essas fístulas vão sendo usadas até parar. Daí para, faz outra. Usa, para, faz outra. A gente vai esgotando o território vascular do paciente. Então, vou terminar aqui, né? Então, isso aqui tudo eu já falei, né? São os sinais de disfunção das fístulas, né? Dificuldade de punção, colabamento. Esses dois aqui estão em negrito, porque quando começa a colabar, não dá fluxo, não aguentar aquele fluxo de 300, 350, dá pressão arterial muito negativa, começa a expirar coágulo, podem mandar esse paciente com urgência, porque provavelmente essa fístula está com fluxo muito baixo. E o fluxo muito baixo, menor do que 300, é um alto preditor de trombose e perda do acesso. Então, aqui todos os outros, né, sinais de disfunção que eu já comentei. Isso aqui é do CADOC, lá a tabelinha só para vocês se basearem. Outro que eu não falei lá atrás, né, mas as estenoses centrais, né, depois que faz a fístula, esse paciente teve um catéter, ele fez uma oclusão da braquiocefálica direita, e depois que a gente angioplastou, ele precisou colocar stent, ele ficou anos com essa fístula aqui, mas olha como era o braço desse paciente antes e depois, tá? A e B. Então, do ponto de vista de maturação, quando essas fístulas não maturam, se a gente aborda elas, 90% consegue iniciar a hemodiálise. E aqui, terminando só do ponto de vista de acessibilidade, né? Veja aqui que boa parte dos serviços de nefrologia não tem acesso à angioplastia, 70%. E no salvamento, que é aquela fístula que parou de funcionar e foi encaminhada para salvamento, né, trombólise, trombectomia, a maioria dos serviços ou acha que o resultado é muito ruim ou não tem acesso aos procedimentos. Ao passo que na literatura isso é o contrário, né? A maioria dos estudos tem 80% a 90% de sucesso. Então, tudo isso depende de estrutura, né? A gente tem que criar os fluxos, né, com a cirurgia vascular, com a radiologia ou com a nefrologia intervencionista, para que esses pacientes sejam atendidos em tempo hábil, tanto do ponto de vista de disfunção, de catéter, de fístula, quanto trombose. Aqui os nossos resultados aqui, foram feitos mais de 900 angioplastias já agora aqui no nosso serviço. A sobrevida dessas fístulas aqui em um ano é de 80%, bem próximo da literatura mundial aí. E o que nós notamos é o seguinte, na literatura é assim também, fazer angioplastia eletiva nem sempre, provavelmente não aumenta a sobrevida dessas fístulas, mas diminui a taxa de trombose. Tá? Isso está na literatura e foi o que nós notamos. Então, quando a gente começou aqui em 2014, em uma das nossas clínicas, num determinado ano, quase 30% das fístulas tiveram trombose.
depois que a gente instaurou um programa de vigilância, que é o Doppler seriado dessas fístulas, e angioplastia, quando tinha aqueles sinais de disfunção ou queda de fluxo, a gente conseguiu diminuir isso aqui em 4 anos para 11% só de trombose. Então, só para vocês terem ideia, nesses 2 anos e meio, 3, eu fiz 70 trombólises, e aqui, olha, se eu fiz 30, foi muito. Tá? Então, diminui mesmo as tromboses das fístulas. Se nós pensarmos que boa parte dos pacientes não tem acesso ao salvamento da fístula, né, prevenir a trombose é muito benéfico para eles. E aqui, só para terminar, né, eu falei bastante de ter estrutura para fazer esses procedimentos, mas eu aprendi inicialmente com fluoroscopia, angiografia, mas isso aqui é uma trombólise e angioplastia feito guiado por ultrassom. Então, vejo aqui que eu consigo ver o trombo, é implantado o introdutor, né, passa um guia no meio do trombo, é feito a actilise, né, aqui dentro, ficou uma estenose aqui, a gente passa um balão, é feita a angioplastia da estenose e restabelecido o fluxo, terminou o procedimento com fluxo de 900, um paciente que com certeza iria para o catete. Aqui é só uma trombólise de prótese, né, pela angiografia. Então, nada de fluxo, e aqui no final, restabelecido, né, ainda sobrou uma estenose para tratar aqui. E aqui, né, em um ano, dessas fístulas que a gente salva, 50% ainda estão abertas. Um ano aqui, não estou conseguindo ver minha tela. É mais de um ano, né? E a taxa de sucesso desses procedimentos nossos aqui é 70% de salvamento de fístula trombosada, tá? Para tudo isso tem que ter treinamento, né, pessoal? Então tem que ter estrutura, tem que treinar, né? Nefrologia intervencionista está começando. A simulação é uma coisa que ajuda muito, eu acho, para a gente treinar os procedimentos de uma maneira mais tranquila, né? Quem tiver interesse, esse aqui é o site da Fundação, a gente tem alguns cursos de intervenção, catéter tunerizado, Doppler de fístula, para quem tiver interesse em buscar um treinamento mais avançado. E o caminho é longo ainda, né? Nós não temos ainda reconhecimento, uma sociedade que regulamente tudo isso, né? Que eu falei aqui, que pode ser feito com segurança pelos nefrologistas, é mais uma área de atuação nossa. E eu acho que um dos grandes trunfos é que a gente presta um cuidado mais integral ao paciente, né? Nós cuidamos dele na diálise, nós indicamos o procedimento, fazemos o procedimento. Então, realmente, assim, é uma área gratificante, sabe? A gente consegue dar boas notícias frequentemente para os pacientes. Então, fica o meu e-mail aí e o site da ProRenal. Quem tiver qualquer dúvida ou depois quiser trocar uma ideia, fique à vontade para entrar em contato comigo por esse e-mail. Agradeço de novo o convite, acho que eu passei um pouquinho do horário, mas espero que tenha valido a pena. Doutor, muito obrigada. Muito, muito boa. Já anotei algumas dúvidas para tirar. Eu vou só interromper a gravação para deixar todo mundo à vontade para perguntar.